como pontífice dos bens futuros, por meio de um tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mãos de homem, isto é, não desta criação, não com o sangue de bodes ou dos bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma só vez no Santo dos Santos, depois de ter adquirido uma redenção eterna. Porque o sangue dos bodes e dos touros e a cinza de uma novilha, aspergindo os impuros, os santifica quanto à pureza da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará nossa consciência das obras da morte para servir ao Deus vivo. É por isso que ele é o mediador do Novo Testamento, a fim de que, intervindo a morte para o perdão daquelas prevaricações que havia sob o primeiro testamento, os chamados recebam a herança eterna que lhes foi prometida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: qual de vós me arguirá de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? O que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós com razão que tu és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, mas honro o meu Pai, e vós a mim desonrastes. E eu não busco a minha glória. Há quem tome cuidado dela e fará justiça. Em verdade vos digo, quem guardar minha palavra não verá a morte eternamente. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora reconhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os profetas, e tu dizes: quem guardar a minha palavra não provará a morte eternamente? Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória. Meu Pai é que me glorifica. Aquele que vós dizeis que é vosso Deus, mas vós não o conhecestes. Eu sim o conheço. E se disser que não o conheço, serei um mentiroso como vós. Mas o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, suspirou por ver o meu dia. Ele o viu e ficou cheio de gozo. Disseram-lhe por isso os judeus: tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão fosse feito, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus encobriu-se e saiu do templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Podemos sentar? Nós começamos, meus queridos filhos, neste domingo, a nossa última preparação para a Páscoa do nosso Senhor. Aliás, nós já iniciamos essa preparação já com o tempo da Septuagésima, e depois continuamos através da Quaresma, e nós entrando agora nessas duas últimas semanas da Quaresma, que é chamado, a partir de hoje, de Tempo da Paixão, com esse domingo, que é o primeiro domingo da Paixão. Então, a partir de agora, nossa reflexão começa a ficar, não que o resto da Quaresma não tenha sido, mas a partir de agora, o foco da nossa reflexão deve ser sempre a paixão e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós deu a sua vida para nos salvar. Teologicamente, essa Semana da Paixão, que é a semana que antecede a Semana Santa, ela é
interpretada como o último ano da vida pública de Jesus, né? Então, todos os textos do Santo Evangelho que serão meditados nas Santas Missas dessa semana são as ações que Nosso Senhor realizou no seu último ano antes de sua paixão, né? Então, é isso que espiritualmente simboliza a última semana da Quaresma, essa semana que nós iniciamos agora, com o domingo da paixão até o próximo domingo. Então, toda essa semana representa o último ano da vida de Jesus. E a semana que vem representa a sua última semana, né? Representa justamente a semana onde ele deu a sua vida por nós. Por essa razão, essa semana ela tem toda uma particularidade, né, litúrgica e um sentido espiritual. Continuamos com os mesmos procedimentos que nós já fizemos durante toda a Quaresma, ou seja, o uso da cor roxa como a cor penitencial, a ausência dos hinos que representam a alegria, que é o Aleluia e o Glória, a ausência das flores no altar. Porém, a partir dessa semana nós temos ainda outros elementos que são, na missa, o salmo que nós normalmente rezamos, Iudica me Deus, ele é propositalmente omitido nessas próximas 2 semanas. Então, aquele salmo que a gente reza, o Incroíba do Altare Dei, e todo aquele salmo 41 que a gente reza no início da Santa Missa, ele, durante essa semana e a próxima, não é dito. Também no introito e no ofertório, o Glória ao Pai não pode ser dito nessas 2 semanas. As imagens dos santos todas devem ser cobertas de roxo, né? É uma maneira da Santa Igreja dizer que, apesar do nosso amor e da nossa devoção à Virgem Maria e aos demais santos, porém, essas semanas, por serem as semanas mais importantes, onde nós estamos celebrando o mistério central da nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais deve nos distrair. Continuamos com o nosso amor e a nossa devoção aos santos. Por exemplo, no dia de hoje, nós celebramos a comemoração de São Patrício, padroeiro da Irlanda, né? Ou St. Patrick, padroeiro da Irlanda, grande bispo e evangelizador. No meio dessa semana também vamos ter a missa solene do São José, patrono das famílias da Santa Igreja, né? Porém, apesar do nosso amor e da nossa devoção, quer para com a Virgem Maria, quer para com os santos, nesse tempo a Igreja nos convida a concentrar apenas no mistério central de nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Por isso, cobrimos as imagens de roxo. É uma maneira da Igreja dizer para nós, apesar do nosso amor por Nossa Senhora, apesar do nosso amor pelos santos, esse tempo nada, nem mesmo os santos, devem nos distrair do mistério central da nossa fé. Está bem, Padre, mas então, já que as imagens dos santos devem estar cobertas para que nós nos concentremos no mistério central da nossa fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor, então por que o crucifixo também fica coberto? Não seria o caso de cobrir todas as imagens, menos o crucifixo, já que é para a gente se concentrar na paixão de Cristo? Faria todo sentido esse argumento de que o crucifixo ficasse descoberto. No entanto, isso vem da tradição da Igreja, já que lá no passado, bem nos primórdios mesmo, a gente está falando, quando eu falo no passado, eu não falo ali da Idade Média, não falo bem antes, bem nos primórdios. Não havia na Igreja o costume de colocar a imagem de Jesus crucificado nas cruzes. Esse costume começa de uma forma mais tardia, digamos assim. No princípio, as cruzes eram apenas cruzes de madeira e eram ornamentadas com pedras preciosas, crivada de várias pedras preciosas. E por essa razão, como essas pedras preciosas lembram
a glória de Deus, lembram a felicidade, lembram a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, por essa razão, ou seja, essas pedras preciosas, além de serem de grande beleza, né, elas lembravam momentos alegres, digamos assim. De forma que, por isso, a igreja passou a cobrir também as cruzes naquele momento, porque era uma forma de dizer aos fiéis, não está na hora ainda da gente meditar sobre a glória, agora é a hora de meditar sobre a dor. Então, se os fiéis olhassem a beleza das pedras preciosas na cruz, poderiam também se distrair até com isso, e se desconcentrar da meditação, da dor, da paixão, de tudo aquilo que sofreu por nós, por nosso Senhor. Então, por isso, naquele período, passavam a cobrir também as cruzes. E como a Santa Igreja Católica ela vive de uma maneira orgânica, né? E não é isso que estão fazendo agora, né? Que eles querem destruir o passado e impor uma nova liturgia, uma nova teologia. Não, a gente não esquece o passado, né? A gente vem de lá. É uma história que se construiu, é um tijolinho por cima do outro, né? Não vou derrubar tudo para construir de novo, como infelizmente tentou fazer aí o Vaticano II. Então, por essa razão, como um costume do passado, cobrimos também as cruzes. Então, vejam que temos toda uma simbologia que nos convida a refletir, a meditar na paixão do nosso Senhor. A partir do Evangelho de hoje, como nós já escutamos, o debate entre nosso Senhor e os judeus que criticavam Jesus, chamando ele, dizendo que ele tinha um demônio, dizendo que ele, enfim, todos os textos do Evangelho a partir de hoje e ao longo de toda essa semana, eles vão tratar sobre esse mesmo tema. São textos diferentes, mas que têm um mesmo fio condutor por trás de tudo, que é a perseguição a nosso Senhor. Todas as perseguições que nosso Senhor sofreu, como ouvimos no texto do Evangelho de hoje, querendo desprezar nosso Senhor, querendo diminuir a autoridade de nosso Senhor, querendo fazer ele ser desacreditado diante do povo, porque eles estavam com ciúme, ou cheio de inveja, melhor dizendo, porque aonde nosso Senhor chegava, com a sua pregação e com os seus milagres, ele atraía multidões atrás de si. E claro que os judeus ficaram cheios de inveja por causa disso. Então a melhor maneira que o invejoso tem a melhor arma que o invejoso tem para trabalhar é tentar desfazer do outro. Como o invejoso ele não tem capacidade de crescer, ele quer fazer o quê? Diminuir o outro para poder tentar crescer às custas do próximo. Foi isso que os judeus fizeram aqui. Então eles ficaram cheios de inveja porque nosso Senhor atraía grande número de multidões com a sua pregação, com os milagres que realizava, e eles não conseguiam fazer absolutamente nada disso. Então eles começaram a fazer esse plano, esse planinho para denegrir a imagem do nosso Senhor. Então, se eles convencessem a multidão de que os milagres que Jesus operava, na realidade não eram milagres, mas eram obras do demônio, era isso que eles queriam. Por isso que eles dizem, esse homem tem um Beelzebub, ele tem um demônio, que era para as multidões não acreditarem em nosso Senhor. Mas nosso Senhor ali, sempre com firmeza e ao mesmo tempo com serenidade. É muito interessante a gente observar essas duas atitudes de Cristo, nosso Senhor. Ele, ao mesmo tempo, ele é firme na doutrina, mas sem ser grosseiro, sem ser agressivo. Ele é firme, mas ao mesmo tempo com toda a serenidade. Se eu expulso os demônios por meio de Beelzebub, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Então Jesus devolvia para eles a provocação que eles fizeram. Jesus simplesmente devolvia. Também, se é por meio de Beelzebub que eu expulso demônios, os vossos filhos expulsam por meio de quem? Não, mas esse homem tem um demônio porque ele se faz igual a Deus. E aí nosso Senhor não mente, ele não pode mentir, ele é a verdade. Eu conheço o Pai, eu honro o Pai, eu não busco a minha própria glória. Aliás, se eu me glorifico
a mim mesmo, a minha glória não vale de absolutamente nada, mas eu não preciso glorificar a mim mesmo. Por duas razões. Em primeiro lugar, as obras que eu faço é que falam por mim, testemunham por mim. Em segundo lugar, eu já tenho o Pai que me honra. Então eu não preciso honrar a mim mesmo, o Pai me honra. Este mesmo Deus que vocês chamam de Pai, mas que vocês não conhecem, eu o conheço, porque eu vi desde o princípio. Vocês não conhecem. Vocês dizem que conhecem, mas não conhecem. Vocês chamam ele de Pai, mas na verdade não o conhecem. E se eu disser o contrário, eu estaria sendo um mentiroso como vocês são. Então vejam que Jesus, ele não fica ali cheio de respeito humano. Eu não vou dizer tal coisa porque pode magoar. Eu não vou dizer, não, a verdade é a verdade. A verdade é a verdade, a verdade precisa ser dita. É claro que essa verdade deve ser dita com mansidão, mas ainda assim deve ser dita. Então veja, nosso Senhor aqui, a gente não percebe no Evangelho, ele não altera a voz, não grita com eles, não os xinga, não os ameaça, nada. Simplesmente diz a verdade que necessita ser dita, mas com toda franqueza e com toda necessidade e com toda precisão. Vós dizeis que é por meio de Satanás ou do demônio que eu realizo tais coisas, mas eu faço pelo dedo e pelo poder de Deus. Eu não busco a minha própria glória, já falei. Em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Mais um elemento novo que nosso Senhor apresenta aqui. Aquele que guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Guardar a palavra, nós sabemos bem o que significa. Quem guardar a minha palavra significa aquele que, não é guardar a palavra, não é guardar na gaveta, mas quem guardar a palavra significa aquele que medita esta palavra e que a pratica no seu dia a dia. Não fazer que nem o protestante que bota a Bíblia debaixo do braço, decora a Bíblia e sai pelo meio da rua falando da Bíblia, mas depois na prática do dia a dia vai ser exatamente o contrário. Eu sempre digo isso, a palavra de Deus ela precisa se traduzir, a palavra de Deus precisa se traduzir em atitudes de conversão na nossa vida, no nosso dia a dia. Não pode apenas ser um livro de papel e tinta e que eu simplesmente carrego irresponsavelmente. Não pode ser assim. Se a palavra de Deus ela não modifica a nossa vivência, então ela não tem o seu efeito. E, aliás, é a própria Escritura Sagrada que ensina isso para nós. É a própria Escritura Sagrada que ensina isso para nós. Assim como a chuva e o orvalho descem do céu e fecundam a terra, assim como a chuva e o orvalho descem do céu e fecundam a terra, e só voltam para lá, ou seja, só evaporam e voltam para lá, depois de ter produzido o efeito necessário na terra, diz o Senhor, assim também é a minha palavra. Não retornará para mim, a menos que tenha, ou pelo menos antes de produzir, o efeito que deveria produzir nos corações, que é a conversão de vida. Então, nosso Senhor já apresenta aqui essa sentença que é fantástica. Quem guarda as minhas palavras, não morrerá eternamente ou não encontrará eternamente a morte. De que morte nosso Senhor está falando? Nós sabemos muito bem que trata-se da morte eterna, não é a morte do corpo. E, infelizmente, ali naquele momento, os judeus se revoltaram contra Jesus porque interpretaram de uma maneira literal. Está vendo aqui a importância do magistério da igreja? Está vendo aqui a importância do não querer fazer uma livre interpretação das Escrituras, como ensinou Lutero, como ensinam os protestantes? Cada um interpreta aquilo que quer, do jeito que quer, e não pode. Por isso o Espírito Santo revelou à Santa Igreja os mistérios da fé, para que a Igreja fosse a mãe e a mestra da verdade, e ensinasse através da doutrina. E não o livre
livre exame de consciência ou o livre exame das Escrituras, como prega a doutrina protestante. Então, quem guardar as minhas palavras não conhecerá eternamente a morte. Jesus não estava falando da morte física, e os judeus interpretaram isso. E aí ficaram revoltados com ele. Né? Quem pretendes tu ser? Porque, de fato, se fosse da morte física, quem guardar minhas palavras jamais conhecerá a morte. Aí então eles estavam dizendo, mas espera aí, mas Abraão, nosso pai, que foi um homem justo na fé, morreu. Os profetas, que foram homens honrados, morreram. Né? Então significa que esse homem está querendo pretender ser mais santo do que nosso pai Abraão, mais santo do que os profetas. Agora sim é que nós temos certeza de que tu tens um demônio. Olha só como é que eles acusavam o nosso Senhor. Tudo por causa de uma falsa interpretação. Tudo porque entenderam tudo errado. Nosso Senhor não estava falando da morte física. Quem guardar minhas palavras não conhecerá a morte eternamente, da morte espiritual, claro. Porque quem conserva no coração e quem procura viver no dia a dia a vontade de Deus, se livrará do pecado mortal, aliás, de qualquer pecado. Né? A melhor maneira de evitar o pecado é viver na obediência à vontade e à palavra de Deus. Por isso Jesus disse, quem guardar minhas palavras não conhecerá a morte eternamente. Ou seja, em outras palavras, traduzindo isso, quem observar os mandamentos, quem obedecer sempre com docilidade à vontade de Deus, quem procurar fugir do pecado, quem procurar andar na graça, não tem por que ter medo da morte ou ter medo do julgamento. Né? Quem procurar caminhar na graça de Deus não precisa ter medo da morte eterna. E claro que por morte eterna, nosso Senhor se refere à condenação eterna ao inferno. Mas infelizmente, aqueles homens que já estavam ali, cheios de malícia e já mal intencionados, querendo prejudicar o nosso Senhor, eles não estavam abertos a ouvir estas verdades. Abraão, vosso pai, suspirou por ver o meu dia, ele o viu e ficou cheio de gozo, ficou cheio de alegria. Né? E é claro que essa outra frase do nosso Senhor causou espanto neles. Né? É onde eles refutam, dizendo, nem 50 anos tu tens e já viste Abraão. Né? Lembrando que Abraão é datado mais ou menos lá por volta do ano 1800 antes de Cristo. Né? Portanto, cronologicamente falando, de fato, a priori, para quem não entende o lado espiritual da coisa, Jesus estaria falando uma coisa absurda. Imagina um homem que não tinha nem 50 anos de idade. Falar, Abraão, que estava distante do nosso Senhor 1800 anos. E aí, de repente, ele chega dizendo, Abraão, quis ver o meu dia. Ele ouviu e se regozijou. É claro que, nesse momento, os judeus ficaram irritados, começaram a pegar em pedras para querer apedrejar Jesus, achando que Jesus, nosso Senhor, estivesse louco ou qualquer coisa assim. Mais uma vez, ali eles não tinham ainda, infelizmente, a capacidade de compreender do que nosso Senhor estava falando, e eles nem tinham noção direito de quem é realmente que estava ali. E, de fato, aquele que estava ali é anterior a Abraão e anterior a qualquer um. Eu sou aquele que sou. Desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. O Deus eterno e todo-poderoso estava ali na presença deles, mas eles não foram capazes de reconhecer. Mas e nós? E aqui é que chega o momento talvez mais importante e final da nossa reflexão. Aqueles homens daquela época agiram daquela maneira. A desculpa é que não conheciam o nosso Senhor. Tá certo. Mas e nós que dizemos que o conhecemos? E nós que dizemos que o amamos? De que maneira temos nos comportado? É fácil a gente ler esse texto do Evangelho e pensar mal ali dos judeus, e de fato fizeram mal. Não estamos negando isso. Mas eles ainda tinham ali, naquele momento, pelo menos, a desculpa de dizer que eles não conheciam
o nosso Senhor, mas e nós? Nós dizemos que o conhecemos, dizemos que o amamos, dizemos que o servimos, mas muitas vezes nossas atitudes, nosso pensar, nosso querer, nosso falar são exatamente contrários a tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Que esse tempo da paixão seja um momento de graça e de reconciliação com Deus. Que a nossa meditação na paixão do nosso Senhor nos sirva para reconhecer a enormidade e também a feiura dos nossos pecados, né? Olhando tudo aquilo que o nosso Senhor sofreu por nós, que nós nos sintamos verdadeiramente humilhados e arrependidos pelos nossos pecados e que busquemos de todo o nosso coração a conversão. Procuremos, caríssimos filhos, durante todo esse tempo da paixão e também da Semana Santa, a crucificar os nossos pecados, ou como diz o apóstolo São Paulo, né? Crucificar o nosso homem velho, para que com Cristo nós possamos ressurgir na Páscoa. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai,